Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Nono Mandamento. Não cobiçarás a mulher de teu próximo. É bem importante esse mandamento porque nós esquecemos de uma coisa muito importante que é os fios de ligação. Esses fios, quando intromete na vida de outros, esses fios ficam mais fortes. Então, as pessoas acham assim que vai dar certo depois. Dificilmente dá certo, porque tem as ligações também com a alma das pessoas. Então, uma interferência faz com que esses fios fiquem mais fortes e aqueles que intrometeram ficam com uma pendência. Quando fala-se não cobiçarás, está falando também de todo o sexo feminino, principalmente das filhas. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, a pureza dos pensamentos, esse é o cuidado que temos que ter. Muitas pessoas acham que é o toque, não é o toque, são primeiro os pensamentos. Então, os pensamentos vai dando forma e vai criando a possibilidade. Então, cada um deveria ser muito cuidadoso para evitar oportunidades. Cada um tem que lembrar assim, quando existe duas pessoas que estão desimpedidas, então acontece, na vibração daqueles dois, existe uma época em que esses vão atuar de uma maneira que vai ter uma ligação. Quer dizer que essa ligação também está relacionada à alma da pessoa. Com essa ligação, tem possibilidade de ter um amor, de ter uma pureza, um relacionamento, de ter uma vivência. Quando intrometem, então falta o amor de alma. Faltando esse amor, é um problema para a vida de cada um. Porque quando tem amor, aqueles que apresentam assim, está sempre querendo o melhor para o seu próximo. Então, todas as coisas que são feitas com amor. E a gente vai observando assim, numa moradia equilibrada. Nessa moradia equilibrada, aqueles que vivem naquela moradia recebem aqueles alimentos e não se cansam do alimento recebido. Quer dizer que houve aí um amor no relacionamento, possibilitando que ficasse uma coisa equilibrada. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, depois que nós largarmos o corpo de matéria grosseira, para onde nós vamos? Então, aqueles que transgrediram, o que vai esperá-lo do lado de lá é muito ruim para esse que transgrediu. Então, cada um teria que ter uma visão da sua vida, como ele se encontra, e o procedimento que ele precisa de ter a vida toda. Então, a pureza dos pensamentos é esse o cuidado que nós tínhamos que ter. Depois, aquela condição que existe de achar que vai ter um aproveitamento, de vai ter, tirar vantagem. Não existe essa possibilidade de aproveitar, de tirar vantagem, porque os fios de ligação, quando aqueles que se encontram desimpedidos, esses fios de ligação encontram-se de uma condição melhor, de uma condição que não tem interferência. A evolução ali tem possibilidade de caminharem juntos. A gente vê casal envelhecido
e muitas vezes tem uma consideração de um para com o outro. Quer dizer que, quando falta esta consideração, também aquele que julgou que estaria sendo beneficiado ou julgou-se que iria beneficiar a outra parte, acontece assim. Ele agora ficou preso, porque dificilmente existe uma evolução de igual. De igual quer dizer assim, as mesmas frequências, os mesmos interesses, as mesmas considerações. Então, essa naturalidade que nós tínhamos que ter conosco, de observar que existe nível diferente. E esse nível diferente a gente sabe que existe no relacionamento profissional, no relacionamento na moradia, 2 ou 3 irmãos, a gente vê que tem um vínculo que une, no caso de irmãos, tem vínculo que unem. Então a gente vê que são diferentes. Quer dizer que no caso de relacionamento afetivo é o mesmo procedimento, nível diferente. Nesse nível diferente, aquele que no início julgou que iria ter aproveitamento, agora ele está preso a esse devido ao nível, enquanto esse que ficou prejudicado não evoluir, esse também que julgava mais esperto, mais evoluído, agora está preso a ele. E essa condição é bem grave assim, porque pode gastar dezenas de anos, centenas de anos, esse vínculo de ter ficado preso um com o outro por ter transgredido o 9º mandamento. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter essa paciência de perceber que o período nosso de vida de 80 anos é um período curto. Se nós estivéssemos trabalhando para ter um aprimoramento dos ensinos, veríamos que é um período curto. Para termos o aprimoramento, para termos aquela condição bem importante de assimilar aquelas informações que nos possibilitariam, então, uma segurança interna. A segurança que nós queremos é essa, é dos ensinos do Criador. Porque quando faltam os ensinos, fica bem fácil assim da gente ir confirmando o que existe. As limitações, as facilidades que existem para que a pessoa fique descontente, as facilidades que a pessoa passa a ter para ficar enraivecida, embrutecida. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, a diferença de uma pessoa para outra é aquela que tem o conhecimento dos ensinos. Com isso, ela tem também a maneira de respeitar o nosso semelhante. O 9º mandamento, não cobiçarás a mulher de teu próximo. A pessoa precisa de ser muito cuidadosa e evitar oportunidades. Sempre lembrando que a pureza tem que estar nos pensamentos. Depois nós sabemos assim que com a insistência pode acontecer da outra parte ceder. Mas tem que lembrar do princípio. Já foi transgredido no princípio pela insistência. É isso que nós tínhamos que entender. Aquela condição de falar assim que depois vai ter possibilidade de casar-se, de unir-se, também é um pensamento mesquinho, porque houve uma ruptura, houve uma transgressão no período anterior. Então agora, para ter uma sequência de harmonia, de bem-estar, precisa de ser muito cuidadoso com o que vem acontecendo. Cada um é responsável por ele. E é bem importante assim, porque nós conhecemos de uma maneira geral o descuido. E depois não tem aquela referência que fala assim, mas a outra parte, se nós estivéssemos trabalhando com a pureza dos nossos pensamentos,
viríamos na outra parte somente o que é de responsabilidade dela em relação conosco, com aquele com quem nós trabalhamos, com quem nós temos uma convivência. É só da nossa parte a pureza dos nossos pensamentos. Não podemos interferir. Isso é uma coisa bem simples assim e bem importante, que é da responsabilidade individual. Não tem outra maneira. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia de todas as maneiras, porque ele nos possibilita a conhecer o caminho que nós temos que caminhar. Depois tem uma coisa bem simples assim e bem importante. Ele nos possibilita a ver antes aquilo que vai ser bom para a minha existência. E essa é uma naturalidade que precisaríamos de ter, de nos esforçarmos para conseguir esta condição bem simples e muito importante, de ir observando que para caminharmos no caminho da luz é bem simples, porque se a pessoa está com um objetivo na vida dela de não transgredir os mandamentos, a mesma coisa daquele que tem o objetivo de chegar no ambiente de trabalho. Independente da situação que está apresentando, ele sabe até que hora ele pode ficar na moradia. Independente dessa situação, ele sai para ir para o trabalho, para chegar no trabalho no horário que precisa. Essa perspectiva nós tínhamos que ter com a nossa vida interna, para nós mesmos não ficarmos presos. E nós sabemos que ficamos presos, porque uma fala mal falada, um ato que não foi de acordo, nós ficamos presos. Aquele que pretende voltar para a pátria do Espírito, o procedimento que ele precisa de ter para que ele fique seguro dentro dele. É um procedimento bem natural assim, de nós nos tornarmos seguros com aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Então, as justificativas que apresentam não é da nossa conta, não justifica, porque se estivéssemos com o foco de chegar no ambiente de trabalho, nós seríamos cuidadosos, saberíamos a direção melhor, porque a importância do trabalho na maneira de sobreviver é fundamental. Então, cada um tem aquela responsabilidade que ele precisa de cumprir, porque ele sabe que muitos outros dependem dele naquele ambiente. Na nossa vida interna, os muitos outros são os nossos pensamentos. É isso que nós precisamos de trabalhar. Depois, nós tínhamos que perceber que nós já utilizamos desses pensamentos de concordância, de discordância, justificativa. Sempre fazemos assim. Concordamos e desconcordamos. E no final dessa maneira que existe das pessoas olharem para si, ela sempre dá um veredito benéfico para ela. É isso que nós tínhamos que entender. Quer dizer que com os nossos pensamentos, nós vamos caminhando no caminho que nós queremos e dando o veredito que nós julgamos que esse veredito é correto. Quer dizer que sempre arrumamos a justificativa. E a maneira é a pureza dos pensamentos. Para termos esta pureza, nós precisaríamos de estudar o livro Na Luz da Verdade, de ir verificando as lembranças daquelas informações que o livro se encontra. Ele tem só informações simples, práticas, quer dizer que a maneira que nós temos para nós caminharmos na vida é com esses auxílios, porque se nós descuidarmos um pouco, vêm pensamentos que nós não temos nenhuma responsabilidade com aquilo que está apresentando agora. Quer dizer que nós temos que nos encontrarmos numa condição de possibilitar que pensamentos que não geraram de nós não entrem dentro de nós.
Essa é a naturalidade que precisaríamos de ter para nós, porque aquele um, aquele outro, do jeito que ele está comportando, é de responsabilidade dele. Quer dizer que eu tenho que me tornar-me como aquele que sabe até o momento, independente das condições externas que está apresentando, que ele tem que sair da moradia porque ele sabe do tempo que ele tem que ter para chegar no seu ambiente de trabalho. Não tem limitação. Então, todos nós conhecemos casos assim, de relatos, ou mesmo nós passamos por essa situação da importância. Quer dizer que na nossa vida tínhamos que lembrar assim, porque a vida ela é composta de fases. A gente vê a criança, ela tem uma fase, e quando é uma criança que está bem novinha ainda, aqueles que são os seus responsáveis têm vontade de gravar para que aquelas fases sejam lembradas, mas instantes depois, aquele pequeno muda de maneira de ser. Então, aquele jovem já apresenta uma condição diferente. É rapidamente. Então, aquele que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ele tem que lembrar que tudo na vida é fase e que muitas vezes essa fase é muito curta. Então, não podíamos ficar presos a pensamentos que não nos traz nenhuma riqueza. Então, são primeiro os pensamentos, não é o toque que desenvolve o interesse, é o que a pessoa está pensando. É isso que nós tínhamos que perceber, que todas as coisas que acontecem, primeiro acontece com os pensamentos. Então, na nossa vida, é os pensamentos. E fica bem fácil assim da gente ir observando, é só fazer uma retrospectiva da vida que a pessoa tem no momento, como ela se encontra trabalhando, onde ela se encontra morando, vai confirmando assim, que é com os pensamentos que ela conseguiu aquele local de trabalho, aquela maneira que ela está sobrevivendo. Então, para atos que são prejudiciais para a nossa alma, esse é o cuidado que tínhamos que ter. É um esforço. Porque, independente de qualquer coisa, existe a influência externa, existe aquela condição de querermos algo que não nos pertence. Então, a responsabilidade, e tínhamos que lembrar assim, que ficamos presos, porque do jeito que nós sabemos que existe presos à terra, porque a pessoa largou o corpo de matéria grosseira e o jeito que ela teve o comportamento, ela fica preso à terra. Isso fica bem fácil assim de confirmando com costumes que prejudicam a saúde. Aqueles que têm esses costumes, ele fala da limitação que apresenta a sua vida. Quer dizer que fica bem fácil assim de compreendermos que ele recebe influência daqueles que tinham aquele costume e que não se encontra mais com o corpo de matéria grosseira. Quando tem comportamentos de desejo, de cobiça, de partes que não é da nossa responsabilidade, que pertence a outro, porque aqueles fios foram entrelaçados, então ficaremos presos também. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada da nossa maneira de voltarmos para a pátria do Espírito, que é com a pureza dos pensamentos. Então, sempre lembrando que todas as coisas que acontecem conosco, primeiro nós pensamos, primeiro nós fomos verificando com os nossos pensamentos como é possível que aquilo venha a acontecer. Então, a pessoa precisa de lembrar assim, o cobiçar o sexo feminino precisa de ter esse cuidado, porque não é somente as mulheres que já se encontram comprometidas, mas também as filhas.
Quer dizer que de todas as maneiras, aquele que transgride este mandamento, ele é responsabilizado. E aquela condição bem importante assim, mesmo no final com a anuência da outra parte, não tem que achar que houve justificativa, porque tem que lembrar do princípio que possibilitou. Então, o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando assim a pureza dos pensamentos. E esse cuidado, a pessoa tem que lembrar que a nossa vida ela é composta de fases. Depois, nós tínhamos que lembrar assim, a pessoa trabalha numa empresa e ela também, de um período depois, muitas vezes, ela quer ir embora daquela empresa. Quer dizer que a vida naquela empresa teve um tempo, uma limitação. Quer dizer que quando a pessoa iniciou naquela empresa, o que ela julgava é que ela iria continuar ali por um período. Esse período, para cada um de nós, é um tempo. Quer dizer que num tempo seguinte a pessoa já teve um outro propósito. Quer dizer que não precisaríamos de ficar preso a conceitos e a pensamentos, achando assim que agora vamos justificar o comportamento que tivemos. Essa preocupação a pessoa não precisaria de ter, porque se ela começa a ter pureza nos pensamentos, então ela vai lembrar assim que é fases. Nessas fases, ela tem que ver como é melhor para ela mesma. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que, primeiro, nós tínhamos que ter dentro de nós os ensinos, porque os ensinos nos possibilitam para todas as coisas. Para a pessoa ir de uma localidade para outra, para ela iniciar uma nova fase da sua vida, para tudo na vida, é os ensinos. Mesmo os ensinos que a pessoa recebeu, ela também tem que ir fazendo uma verificação se o jeito que ela está utilizando desses ensinos que possibilita a ela uma condição interna, se está correto. Quer dizer que nós temos um trabalho dentro de nós para o nosso alinhamento, para voltarmos para a pátria do Espírito, é a vida toda. Porque esse alinhamento nós vemos que aquele que já se encontra na condição de avô, ele fala para o seu filho que ele os criou de uma determinada maneira, mas ele não tinha um saber. Agora ele vê os filhos criando os seus netos de maneira igual. E ele vê que agora não precisaria de ter esta maneira, poderia ser uma outra maneira. Então quer dizer assim, aquele que já se encontra envelhecido vê maneiras diferentes para a atuação na vida. Quer dizer que as fases que a vida foi apresentando para ele fez uma reflexão e ele viu que pode melhorar no jeito de relacionar. Mas nos conceitos recebidos dos auxílios do Criador, também tínhamos que ir fazendo esta verificação se esses auxílios se encontram de acordo, conforme o Criador nos possibilitou as informações, as instruções. Porque muitas vezes estamos estudando e depois esquecemos daquilo que nós estudamos. E quando temos instantes de lucidez, um pouco daquele estudo fica dentro de nós. Esta é a condição para que nós venhamos a ter a pureza nos nossos pensamentos. Então, as justificativas que um ou outro vem apresentar não quer dizer que está de acordo com os ensinos. Então, na nossa vida, a responsabilidade é individual. É o elemento que tem que ir fazendo esta verificação e a confirmação. E as fases que a vida vem apresentando. Então, toda época, todo o cuidado que cada um precisa de ter, não é para esse ou para aquele, é para si. Que tínhamos que ter aquela condição bem importante da coragem, porque a criancinha, quando chega nesta terra, ela vem com uma coragem.
Então, durante a nossa vida, nós não podíamos perder esta coragem. E fica bem fácil assim da gente ver esta coragem, a coragem de enfrentar o ambiente de ensino, depois de ir para outras localidades, de ir trabalhando naquelas empresas. Quer dizer que durante uma vida nós tínhamos que ter todo tipo de coragem, porque quando fica envelhecido e o corpo fica enfraquecido, a pessoa perde a coragem. Quer dizer que o foco que nós tínhamos que ter dentro de nós era aquela condição bem importante do nosso retorno para a pátria do Espírito. Então, essa naturalidade nós tínhamos que ter, e ter também aquela condição bem importante de ir verificando se está correto aquilo que eu estava pensando sobre a continuação da vida. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse alinhar-se. E esse alinhar não é para um período, é a vida toda. É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós, toda a época da nossa existência, e fazendo esta condição. Porque para o nosso relacionamento, para aqueles que nós temos uma consideração, no caso aí de filhos, fazemos a observação que não tínhamos um saber, por isso os orientamos daquela maneira. Quer dizer que essa reflexão foi feita esta observação. É isso que nós tínhamos que entender. Agora, para a minha vida interna. Então, essa responsabilidade é a vida toda. E nós temos que ter conosco. Não é para esse, não é para aquele outro. Quer dizer que as coragens para toda fase da nossa vida, para a continuação da nossa existência, para que não venhamos a ficar presos na matéria fina. E também temos que lembrar assim, não é somente ficar preso, porque se transgredirmos os mandamentos, nós ficaremos presos, e o lugar que nós teremos que ir não é um lugar agradável, porque tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão. Depois nós tínhamos que lembrar assim, a evolução é sempre individual, e quando tem transgressão dos mandamentos, sempre tem nível diferente de evolução. Nesse nível, a pessoa precisa de ser muito cuidadosa, porque não tem uma ascensão conjunta. A ascensão sempre é individual. É isso que nós precisaríamos de ter esse cuidado. Quer dizer que uma ascensão, se a pessoa encontrava-se anteriormente numa condição de mais evoluído, e se agora ela desceu, ela ficou presa. Enquanto aquele que se encontra numa condição menos evoluído, então, para que esse evolua, esse tem que esperá-lo. Então, as leis que foram instituídas pelo Criador, elas são bem simples. E também é bem interessante assim, porque se fizermos um trabalho de lembrarmos de fases anteriores, nós veríamos que as limitações que apresentam numa fase da vida são passageiras. É só observar um jovem que está estudando. Nas fases seguintes, ele vai superando, e num período seguinte, ele conclui todos os cursos. Quer dizer que se tivermos uma paciência conosco mesmo, vamos conseguir superar todas as limitações que nós trouxemos, porque normalmente tudo que apresenta numa vida é porque também já temos a tendência. Então, o 9º mandamento, não cobiçarás a mulher do teu próximo, é a pureza dos pensamentos que nos auxiliarão. É isso que precisa de ter cuidado. Não é o toque, é com a pureza dos pensamentos que vai auxiliar aquele que tem vontade de voltar para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.